Características. Nós chamamos de atributos quando a gente fala características ou qualidades, embora atributos também sejam defeitos, quando a gente está se referindo a homens. Os seres humanos têm os seus atributos, que são qualidades e defeitos. Deus não tem defeito, Ele só tem qualidades. Algumas características de Deus são absolutas, só Ele tem. Mas tem algumas que são relativas, ou seja, não só Deus tem, mas nós também, como seres humanos, temos. Se Deus ele tem alegria, nós também temos alegria. Se Deus ele tem amor, nós também temos amor. Se Deus ele tem bondade, nós também temos bondade. Mas Deus tem a onipotência e nós não temos. Deus tem a autoexistência, mas nós não temos. Deus tem a onipresença e a onisciência, mas nós não temos. Então Deus é soberano, mas nós não somos. Então existem atributos que só Deus tem, que é o poder de criar, que é o poder de existir por si mesmo, e toda essa plenitude da perfeição só Deus tem. Então esses atributos são uma tentativa humana de descrever as características de Deus reveladas na sua palavra, mas não representa a plenitude de Deus. É muito mais do que as palavras humanas. Ele é muito mais do que as palavras humanas podem descrever. Tem alguém que consegue explicar Deus perfeitamente? Não tem. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Quer dizer, hino vocês conhecem, né? A essência de Deus é a fonte da manifestação de todos os demais atributos presenciados através da criação. Ou seja, o que ele é em essência vai dar sentido a todas as outras coisas que ele faz. Deus, ele é perfeito. Logo, se ele é justo, se ele é verdadeiro, se ele é santo, ele é justo, verdadeiro e santo porque ele é perfeito. A essência dele é perfeita, por isso que todo julgamento dele é perfeito. A essência dele é perfeição, por isso que tudo que ele fala é verdadeiro. A essência dele é perfeição, por isso que tudo que ele faz é santo. Então nós vamos encontrar justiça e amor tão ligados na perfeição de Deus, que ele consegue agir de tal forma que ele nem trai o amor e nem trai a justiça. E como é que ele vai conseguir salvar pecadores se o salário do pecado é a morte? Como é que Deus vai ser amor se ele vai ter que julgar pecadores e lançar no inferno? Como é que Deus vai organizar isso? Você já viu Jesus em uma situação de sinuca de bico? Ou seja, difícil de se sair? Quando as pessoas chegaram com ele, com a mulher adúltera, para apedrejar, ele tinha que saber as intenções daquelas pessoas, conhecer bem da lei e ter uma resposta tão adequada que a mulher não morresse e nem tampouco ele fosse apedrejado por estar livrando uma mulher. Jesus falou exatamente com perfeição para que tudo isso fosse equilibrado e não acontecesse nada. Ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Saiu todo mundo e a mulher foi absolvida. Quer dizer, quem era capaz de fazer uma coisa dessa a não ser Deus? Tinha um homem que estava em Cafarnaum, do lado de fora da casa onde Jesus estava pregando, aleijado, deitado numa cama. Foi o que fizeram? Vamos botar pelo telhado. 4 homens suspenderam, colocaram por cima do telhado e o homem estava lá no meio do pátio diante de Jesus. O importante é chegar perto do homem. Jesus chega e diz assim: perdoados estão os teus pecados. Como é que o homem faz esse sacrifício todo e quando chega diante dele para ser curado das pernas e andar, Jesus diz: teus pecados estão perdoados? Será que Jesus está querendo dizer: olha, tu fizeste tanto esforço que tu está merecendo ser perdoado? Então cada esforço que a gente fizer é um pecado reduzido? Será isso? As pessoas ali estavam procurando, algumas procurando falha em Jesus para acusá-lo de blasfêmia. E Jesus disse que ele era capaz de perdoar pecado. Jesus entregou o ouro, porque era o que eles estavam esperando de Jesus.
Mas Jesus entregou o ouro sabendo que ele ia ser preso, e ele aceitou ser preso sabendo que ia morrer. E ele aceitou ser preso e morrer sabendo que os seus apóstolos iam abandonar ele. Por que que ele aceitou isso? Porque ele é Deus e ele é capaz de saber o que vai acontecer depois. Vai ressuscitar, eles vão voltar para seguir a Jesus e vão dar a vida pelo Evangelho, porque a maioria foram decapitados, assassinados por amor ao Evangelho. Ele, por ver o futuro, ele decidiu o presente dessa forma. Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, assim, Jesus mostrou que ele não era só o Filho de Deus, que ele não só era profeta e salvador, mas que ele tinha igualmente a Deus, o Pai do Antigo Testamento, poder para perdoar pecados. E não só isso, mas também para curar enfermidades, como para andar sobre as águas, como para multiplicar pão e peixe, como para expulsar demônios. Todo este poder manifesto no ministério de Jesus apontava para a sua divindade. E é isso que a gente precisa construir quando a gente fala da essência. Quem é aquele Cristo? Quem é aquele Jesus? Quem é aquele homem que morreu na cruz? É Deus, mas Deus morre? Se a gente conhece a essência de Deus e Ele é eterno, o que significa eterno? Que nem nasceu e nem vai morrer. Jesus nasceu? Nasceu. Pai de Maria? Não nasceu? Você sabe quem é Jesus? Da Bíblia? Sabe? Da Bíblia? O nome da mãe dele? Maria. Não estava bebezinho na barriga? Não nasceu? Nasceu. Então, se ele nasceu, ele não é eterno. Essa é a lógica que segue. E se ele morreu na cruz, ele não é Deus, que Deus não morre. Aí começa a confusão na cabeça das pessoas. Nós temos agora uma confusão para desvendar. Como é que um ser tem duas naturezas, uma humana e uma divina? Então é Jesus, 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele nasceu da Virgem Maria, mas como Deus, ele já existia antes da fundação do mundo. Como homem, ele teve mãe, mas não teve pai, porque nasceu do Espírito Santo. Mas como Deus, ele tem pai e nunca teve mãe, porque ele foi gerado de Deus. Olha como a coisa ela é complexa, mas ela vai se organizando quando a gente entende a doutrina bíblica. Como homem, ele sentiu fome, mas como Deus, ele é alimento. Como homem, ele sentiu cansaço, mas como Deus, ele é socorro bem presente, ele é saúde, ele é cura. Como homem, ele morreu, mas como Deus, ele ressuscitou. Então, quando a gente observa essas características humanas e divinas em um ser, nós vamos chamá-lo de filho do homem quando ele está agindo como homem, e nós vamos chamar de filho de Deus quando ele está agindo como Deus. Então, quando você lê uma passagem, Jesus dormindo, ele está agindo como homem. Ele andando por cima do mar, Deus. Ele sendo chicoteado, zombado, ele está agindo homem. Mas ele sendo elevado ao céu e flutuando, como Deus. Então, assim, quando a gente observa essas coisas, a gente começa a perceber que Jesus, ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. O que é que diz em João, capítulo 1 e o versículo 14? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso quer dizer que o Verbo que estava com Deus no princípio e era Deus, se fez carne. Ou seja, agora a gente está entendendo que o divino se materializou em carne e osso e se tornou homem. Agora eu estou entendendo. Deixa eu perguntar. Mas o fato dele deixar a forma de Deus e fazer homem, ele deixou de ser Deus? Não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo o Filho eterno de Deus. Ele tem poder para se tornar homem e continuar sendo Deus.
Por isso que a gente precisa estar lendo a Bíblia em busca de conhecer mais Jesus. Porque quem lê a Bíblia em busca de profecia e profetada fica com a mente muito pequenininha, porque não está conhecendo mais sobre Deus. Vamos avançar. Trindade. A gente começou agora a sentir o efeito. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente lê Deuteronômio 6 e 4. Na apostila tem aí, né? Exclusivamente falando sobre a Trindade. Deuteronômio 6, 4 diz assim: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, nós só temos um Senhor. E é esse conhecido no Antigo Testamento. E esse que é conhecido no Antigo Testamento é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse Deus aí, ele é o Deus de Daniel, é o Deus de Isaías, é o Deus de Davi, é o Deus de Moisés, de Josué. Ele é o único. O único quer dizer o quê? Que só tem um. E como é que a gente vai falar de Trindade se a gente fala que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus? A gente está falando de 3 pessoas. Essa unicidade, ou seja, a ideia de Deus ser único, isso é muito claro na palavra Echad no Antigo Testamento. Então, ele é único. Não podemos imaginar 2 deuses, 3, 4. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Deus só existe um, como diz os católicos. Deus só existe um. A unidade de Deus é uma revelação trinitariana do Novo Testamento. Então, Deus, ele não só um, mas dentro da divindade existe uma unidade de 3 pessoas. Isso aí eles não conseguiram perceber no Antigo Testamento. Mas havia uma palavra que aparecia no Antigo Testamento que é Elohim, que é o plural de Eloá. Então, Eloi e Eloá estão no singular, mas quando é utilizado Elohim, lá está deuses, a tradução de Elohim. E esse termo, ele aparece na Bíblia centenas de vezes para chamar Deus de deuses. É como se dentro da divindade tivesse mais de um. E eles não entendiam por que os autores bíblicos escreviam Elohim para descrever o Deus único. O Antigo Testamento mostra que o Deus único, ele existe eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Sai da ideia de único do Antigo Testamento e chega no Novo Testamento falando a respeito desse Pai que é Deus, desse Filho que também é Deus e do Espírito Santo que também é Deus. Gil, como é que eu penso nisso sem me confundir? Exemplo, a humanidade. São quantas humanidades que existem? Só uma. Mas Deus criou na humanidade macho e fêmea. Mas são 2 humanidades? Não, é só uma. Do mesmo jeito é a divindade. A divindade só existe uma, mas dentro da divindade há uma pluralidade de pessoas. Quantas pessoas tem dentro da humanidade? Bilhões. Mas dentro da divindade só existe 3 pessoas. Quais são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A essência divina é uma, mas a pessoa divina são 3. Então a personalidade divina, ela tem 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 2 raças humanas porque são macho e fêmea. Só existe uma raça humana, embora tenha homem e mulher. Então não são 3 deuses, só pelo fato de ter Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus só, mas subsistente em 3 pessoas distintas. Que mistério é esse? Mas na humanidade agora tem, acho que é meio 20, né? Sim, aí você já está entrando na ideia de que existe identidade de gêneros diferentes, não é? Estão inventando história, né? Quer falar? A Bíblia relata alguma coisa sobre se Deus, Pai, Filho e Espírito Santo conversam?
Exatamente. Se você estudar a respeito do conselho eterno de Deus, o conselho eterno de Deus é uma doutrina que fala que Deus, ele está sempre em harmonia. Se liga aí, viu? Deus está sempre em harmonia quando toma decisão. A gente não falou aqui dos decretos, não foi? Dos decretos. Então os decretos aconteceram entre o Pai, Filho e o Espírito Santo, e eles agem em comum acordo. A gente vai ler um texto daqui a pouco, que está aberto aqui, que é em 1 João, e a gente vai perceber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em comum acordo sobre tudo que acontece. O que o Pai fez na criação, o que o Filho fez na cruz e o que o Espírito Santo fez em Pentecostes, foi tudo decidido entre eles, em harmonia e concordância. E a Bíblia usa muito esse termo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os três concordam ou estão em comum acordo. Essa expressão, estão em comum acordo, estão em harmonia, é muito comum se utilizar na Bíblia. Eles não se contradizem e eles não são um contra o outro, nem existe um maior do que o outro. São iguais, mas são diferentes na questão da função e na questão da economia da divindade. O que é economia? Cada um tem uma função, embora cada um possa fazer o que o outro faz. O Pai poderia ter vindo, o Filho poderia ter ficado e continuava a obra acontecendo, mas Deus Pai escolheu o Deus Filho para vir na cruz, e o Pai e o Filho escolheram o Espírito Santo para vir depois como Consolador. Tudo isso foi em harmonia e concordância. Não sei se eu lhe respondi, mas era o que eu tinha para lhe dizer. Chega, eu estou arrepiado. Vê se dá para entender agora. Você quer falar também? Não. Diga aí. Se arrepiou, eu disse, eu queria ter notado, mas eu esqueci tudo. Mas o que você gostaria de anotar, talvez fique mais fácil aqui agora. Certo. A Trindade é composta de três pessoas unidas. Então, se estão unidas, elas estão em concordância. E se estão em concordâncias, elas trabalham juntas. Elas são inseparáveis. Quer dizer que se o Filho veio e o Pai ficou, eles não estavam separados porque estavam distantes, um no céu e um na terra. Jesus, quando ele estava orando em João 17, ele estava orando a quem? Ao Pai. Por isso que ele disse: Pai, em tua mão eu entrego. Pai, é chegada a hora. Pai, santificado seja o teu nome. Então o Filho estava sempre orando ao Pai, de tal forma de que o Filho não é o Pai, porque se ele fosse o Pai, ele estava falando com ele mesmo. Não é verdade? Se ele estava orando a quem? Ao Pai. Então o Pai é um e o Filho é outro, mas só que eles não são separados, eles estão lá unidos e inseparáveis e indivisivelmente ligados, ou seja, eles não se dividem, eles não se chocam, eles não ficam um contra o outro, estão em harmonia perfeita. Que coisa linda! De tal forma de que não existe três deuses e três tronos, é um trono só e os três estão lá em perfeita harmonia, tão ligados que os três são um. Olha como eu estou todo arrepiado. A natureza divina, ela subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ô Gil, mas tem alguém que vai dizer assim: a palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia. É verdade. Essa palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia. Ela vai surgir no meio do avanço do estudo teológico para tentar falar dessa triunidade da pessoa divina. Então existe uma unidade tríplice dentro da divindade, e achar essa palavra lá no grego, Trindade, para poder pedir emprestado lá e tentar explicar essa doutrina da triunidade de Deus. Dentro da divindade há três pessoas unidas, inseparáveis e indivisíveis. Essa doutrina ela foi formulada por três teólogos da época dos pais da igreja, depois dos apóstolos, né? Tertuliano, Atanásio e Agostinho. Esses três foram os que mais contribuíram para a formulação da doutrina da Trindade, para poder entender que o Pai é Deus,
e que o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e não existe 3 deuses, mas existe apenas um, esses caras foram os que mais ajudaram a compreender isso. Olha esse diagrama, ele é conhecido como diagrama trinitariano, que eu usei na aula passada e estou usando agora. No meio nós temos o nome Deus, não tem? Deus é um título, Deus não é um nome. Quando eu digo assim, Pelé é o Deus do futebol, como é o nome dele? Pelé. Qual é o título? Deus do futebol. Se eu digo Luiz Gonzaga é o Deus do Baião, quem é? Qual o nome dele? Luiz Gonzaga. O nome é Luiz Gonzaga, mas qual é o título? O Deus do Baião. Existe mais de um Deus do Baião? Mais de um Deus do Baião? Rei do Baião só tem um. É quem? Rei do rock só tem um. Então, rei do futebol só tem um. Embora o Maradona queira roubar o título, não é? Ou Romário queira roubar o título, não é? Mas acredite, usando essa ilustração para a gente poder dizer que a palavra Deus não é um nome. Quando a gente diz assim Deus, a gente pensa logo no Pai, né? Como se Deus fosse o nome do Pai. Mas o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. Por isso que Jesus disse assim: ide pregar o Evangelho, discipulai todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente vai perceber que são citados 3, numa determinada ordem: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, eu usei muito esse texto aqui. Quem estava entrando na água com Jesus era João Batista. São 2 pessoas diferentes. Quem estava descendo sobre Jesus quando ele estava sendo batizado, descendo sobre ele em forma de uma pomba, quem foi? O Espírito Santo. Pessoas diferentes. Jesus não tinha como estar na água e estar descendo ao mesmo tempo. Não é a mesma pessoa, são pessoas diferentes. Mas na nuvem ouviu-se uma voz no céu. Quando o Espírito Santo pousou, uma voz no céu falou. Essa voz nem foi do Filho, nem foi do Espírito Santo, foi do Pai, que disse: este é o meu Filho amado, que alegra o meu coração. Então nós temos aí 3 pessoas distintas. Nesse diagrama a gente observa: o Pai é Deus? Sim. Nós temos ali um descendo. O Filho é Deus? Nós temos ali um O Espírito Santo de Deus é Deus? Agora deixa eu perguntar: o Pai é o Filho? Não é, está ali, não é. O Filho é o Espírito Santo? Está dizendo não é. O Espírito Santo é Deus Pai? Não é, porque o Pai é um, o Espírito Santo é outro. Por isso que Jesus disse: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele estará convosco. Então Jesus está falando de um terceiro. O Pai enviará em meu nome um outro. Se é um outro, tem 3. Então a gente precisa ficar ligado nisso. Por que é que a gente não aprende rápido? Porque a gente lê por cima. A gente não presta atenção a esses detalhes. Quem já leu o livro de João não tem dúvida sobre a Trindade. Quem já leu o Evangelho de João. Vamos avançar? Está ficando bom. A doutrina da Trindade afirma 3 verdades. Não esqueça disso. Quem crê na Trindade primeiro vai crer que há apenas um único Deus. Quantos deuses existem? Só um. A segunda coisa: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são individualmente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E Deus não é um nome, é um título. O título divino é dado ao Pai, é dado ao Filho, é dado ao Espírito Santo, de tal forma que eles são igualmente Deus. Não tem um maior do que o outro, nenhum mais capaz ou menos capaz. Estão tudo dentro da divindade, como esse triângulo aí. Terceira coisa: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um pessoas distintas. Quem foi que disse lá na criação de Gênesis: haja luz? Quem foi que disse? O Pai. Deus é o título. Deus Pai é a pessoa.
Quem foi que disse: Pai, tudo está consumado na cruz? Jesus, o Filho. Deus Filho. Quem foi que desceu no dia de Pentecoste, batizando as pessoas? O Espírito Santo, o Consolador. Não são três pessoas distintas? São três pessoas distintas. Mas quem é Deus? Os três. Os três é Deus. Os três são deuses? Não. Os três é Deus. Como é que é isso? Não sei. Eu sei que 1 mais 1 mais 1 é 1. A doutrina representa a conclusão lógica da revelação bíblica acerca de Deus. É uma lógica que a Bíblia apresenta. É exemplo da revelação progressiva de Deus. À medida que a gente vai estudando progressivamente, a gente vai aprendendo que Deus é único, mas também é trino. Ou seja, Deus é triúnico. O triângulo é Deus, mas de um ângulo está o Pai, no outro ângulo está o Filho, no outro ângulo está o Espírito Santo, de tal forma que não existe 3 triângulos, é um triângulo só. Eu não vou nem perguntar se existe dúvida, porque é difícil não ter dúvida diante de uma coisa que a gente não encontra. Tem gente que diz: olha, vamos usar o ovo. Nós temos 3 ovos. Não, nós temos um ovinho só. Mas dentro nós temos a clara, é um, a gema é outro, nós temos a casca, é outro. Então 3 em 1. Ah, isso é a trindade? Não é. Porque a casca sozinha não é o ovo, a clara sozinha não é o ovo, a gema sozinha não é o ovo. Mas Jesus sozinho é Deus, o Espírito Santo sozinho é Deus, o Pai sozinho é Deus. Então, por mais que a gente use até a água, que fica no estado sólido, líquido e gasoso, mas é a mesma água, embora a gente use esses termos, ainda é insuficiente para mostrar a grandeza do mistério que existe na Trindade. Tem um Joãozinho aí que chegou a dizer que a doutrina da Trindade, na verdade, é antibíblica, é heresia, porque aí estão falando de triteísmo, ou seja, são 3 deuses, mas não são 3 deuses. Afirma-se um Deus só, mas subsistente em 3 pessoas distintas. Dentro da divindade, a essência é 1 e a pessoa 3. Deus em essência, 1. Deus em pessoa, 3. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Tem gente que diz: não, isso é um modo de Deus se apresentar. Deus se apresentou como Pai no Antigo Testamento, como Filho no Novo Testamento, e hoje ele se apresenta como Espírito Santo, mas é a mesma pessoa. Tem gente que diz isso, e eu já disse, mas não sabia que isso foi criado por Sabélios no século II e foi condenado no concílio trinitariano, mostrando que é uma heresia dizer que o Pai e o Filho são a mesma pessoa, que não são. O Pai é um e o Filho é outro. São pessoas diferentes, de tal forma que quem morreu na cruz não foi o Pai, foi o Filho. E que Jesus, o Filho, estava conversando com o Pai que estava no céu, e Jesus voltou para ele. Então são pessoas distintas, não são modos de Deus se manifestar. Deus fez papel de Pai, papel de Filho, papel do Espírito Santo. Não é papel, nem modo, nem função, é personalidade, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Quem é que prega sobre esse unicismo? Que não existe 3 pessoas, só existe uma pessoa na divindade. Quem é que prega? Aquele grupo Voz da Verdade, a editora Árvore da Vida, só distribui material que defenda a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. São modos de Deus se apresentar na Bíblia. Voz da Verdade. Qual é a música mais conhecida do grupo Voz da Verdade? Não sei nem o que é isso. Não há ferrolho. Não há ferrolho nem porta, escudo para os que nele crê. É desse grupo Voz da Verdade. Mas não sabe que foi criado por um grupo que é unicista, que não crê na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo como 3 pessoas distintas.